Boa noite, queridos irmãos. Nós somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo e trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Estamos aqui diariamente vibrando, irradiando o melhor de nós para todos aqueles que precisarem, que na realidade somos todos nós, né? Então, hoje nós trouxemos uma leitura de Emmanuel, do livro Fonte Viva, é o capítulo 68, que a gente vai ler um trechinho, vai fazer as nossas reflexões, os nossos irmãos também, a Verinha, o Márcio, e depois nós vamos entrar com as orações para unidos vibrarmos bem alto, elevar bastante a frequência para irradiar aí para o nosso corpo terrestre, potencializadas, energias potencializadas pelos nossos mentores, né? Que o mentor da corrente de orações é o Anjo Ismael, mas temos aí também os benfeitores espirituais que nos acompanham, nós temos Pai João, temos os xamãs e muitos irmãos que são da equipe dos Operários da Paz. Então vamos ler aqui Sementeira e Construção. O trechinho da Bíblia que Emmanuel depois faz a explicação, é de Paulo e diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então, Emmanuel fala o seguinte: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebestes da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Ele ainda fala assim: se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do mundo. E na edificação do espírito humano para a eternidade. Então, ele ainda nos fala: avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, meus irmãos, que sejamos pessoas agradáveis, de boas vibrações, porque as chaves para um mundo melhor é a honestidade, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade, o respeito ao próximo, independente de quem seja o próximo, o respeito às dificuldades, a paciência para aquele que não compreende as lições do Cristo, né? Paciência, se pudermos também oferecer uma leitura, um livro, orientar, isso faz parte também dos colaboradores de Jesus, ter sempre uma palavra amiga ou a indicação de um bom livro para ler, né? Isso tudo faz parte da ajuda, do amor ao próximo. Então, que estejamos nessa linha da sementeira e da construção. Onde estivermos, a gente pode semear bons pensamentos, sentimentos, vibrações, para corroborar com esse plano de Jesus para o nosso planeta. Qual é o plano? Para que ele passe de uma fase para outra, né? A fase de provas e expiações para um mundo regenerado. E nós somos os colaboradores do Cristo. Sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. É muito gratificante estarmos aqui nessas orações, com essas lições maravilhosas que sempre temos, né? E que nos dá, assim, uma
força, porque sempre tem uma palavra, tem uma frase chave. Nós somos os colaboradores. Que beleza, né? Sermos colaboradores. Ter o amor no coração. Já pensar sempre no bem. Não queremos nem saber de mal nenhum. Isso nos dá uma força de seguirmos adiante. É uma reflexão de que somos aquelas sementes boas, né? Que, trabalhadas, vão dar bons frutos. E isso nos deixa sempre muito felizes, porque os bons espíritos nos ajudam para que a gente possa sempre ir para frente. E se tropeçarmos, levantarmos logo e continuarmos. Desistir nunca. Então, fiquem com Deus. É um prazer imenso estar com todos aqui. E vamos ouvir o Márcio. Olá, meus amigos, meus irmãos. Realmente o campo é muito vasto e aguarda a nossa cooperação. Em todos os tempos, desde a chegada de Jesus aqui na Terra, nós recebemos aí constantemente esses, não somente os convites, mas também as oportunidades de trabalho na seara do Mestre. Um episódio marcante com referência a esse trabalho aconteceu num cenário, né, numa passagem bíblica conhecida como o Dia de Pentecoste, onde muitos buscavam ajuda e eles vinham dos mais diversos países da terra, falando as línguas das mais diversas. E aí os discípulos, com a boa vontade, foram atendê-los e os atenderam na língua de cada um deles. Diz os registros que a partir dali houve uma modificação naqueles que seguiam o mestre, porque antes muitos deles enfraquecidos, indecisos, a partir do dia de Pentecoste, eles então tomaram como algo de fato aquele convite a trabalhar com Jesus e começaram a operar no bem, não apenas fazendo ou aguardando ou pensando, mas realmente colocando a mão na massa e aí trabalhando com o que os espíritos dizem ser o alicerce do cristianismo redivivo, que é a própria mediunidade. Então, antes do Cristo e com Cristo, a mediunidade sempre esteve presente. E quando nós formos, e iremos, porque já somos convidados a trabalhar com Jesus, lembremos de fazer o bem e lembremos que a nossa mediunidade também faz parte desse convite para que possamos trabalhar na caridade e no amor. Então, é uma maravilha, é para dobrar o ânimo daqui para frente. Então, vamos juntos aí, e aquele que tiver, como a Verinha falou, se cair aqui, levanta ali, um vai ajudando o outro, e assim seguiremos todos juntos nessa seara que aguarda os trabalhadores. Deus nos ampare. Muito bom. Vamos então dar uns abraços aqui para os nossos queridos que já estão aqui conosco, as nossas queridas operárias da paz, aqui a Marili, Rosimeire, Maria Lourenço, que bom. Estão todas aqui, não consigo ver o outro lado, mas vamos então entrelaçar os nossos corações e juntos vibrarmos as mais lindas energias para todos os nomes inscritos na corrente de orações, todos os operários da paz, todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, para que recebam as bênçãos
das vibrações, das orações dos operários da paz, da mensagem, da música e potencializado pelo nosso mentor Ismael e a sua equipe. Vamos lá, então. Ó Jesus amado, pastor de todas as ovelhas, mestre de nossas vidas, aqui nos colocamos diante de Ti, suplicantes, humildemente, rogando que lances o Teu olhar misericordioso sobre a face da terra. Contempla com Teu amor e a Tua compaixão, Senhor, todos aqueles necessitados do corpo e da alma. Socorrei os aflitos. Amparai aqueles que por debilidades orgânicas ou espirituais encontram-se em leitos de hospitais, encontram-se retirados de suas atividades, ou aqueles que enfrentam, segurando o seu dia a dia e suas atividades, males do corpo e da alma que afligem, que perturbam, que tiram a paz. Inspirai o Senhor com a fé da nossa Mãe Santíssima. Permitir que ela possa estar do lado de cada um desses necessitados, com seus cânticos de amor, de ternura e bom ânimo, inspirando fé, inspirando luz, inspirando harmonia e, sobretudo, Senhor, muita esperança. Que o Teu amor paire sobre cada um dos corações sedentos da Tua presença. Que cada uma das almas que sofrem hoje neste planeta, sejam encarnados ou desencarnados, experimentem a doçura transformadora do Teu amor. Contemplai, Senhor, todos aqueles que dirigem um olhar de súplica a Ti. E contemplai principalmente aqueles, Senhor, que não sabem quão poderoso é acreditar no Teu amor e se entregar à Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Deus de infinita bondade,
digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontram os irmãos em sofrimento, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que os assistais nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que compreendam que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhes confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero, que lhes faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para eles o meu pensamento, a fim de que os ajudem. Que assim seja. Prece de cura. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual às almas que sentem dor. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com a sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja. Autor desconhecido. Livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, capítulo 50, seguindo adiante. Jesus disse: sejam transeuntes. Evangelho de Tomé. Transeunte é aquele que vai passando, que está andando, em movimento. Jesus nos orienta a sermos transeuntes, isto é, sermos aqueles que caminham, que avançam, que não estacionam. Evidentemente, com essa recomendação, Jesus não se referia ao movimento físico. Ele, por certo, falava das nossas questões mentais, emocionais e espirituais, as quais também precisam avançar. É provável que, em algum dos níveis referidos, estejamos aprisionados a velhos padrões que já não mais sustentam o nosso bem viver e que deram um nó em nossa vida. Se algum relacionamento não deu certo, chore o que há para chorar, mas não ancore o barco da sua vida na dor da separação. Seja um transeunte, aceite o que lhe ocorreu e ponha seu barco para navegar em outros mares.
Se você foi ofendido, permita-se sentir por alguns momentos o espinho da ofensa, mas não queira passar o restante de sua vida com o espinho cravado na alma. Seja um transeunte, perdoe e siga em frente. Se você perdeu alguma oportunidade valiosa, é provável que a frustração lhe faça companhia por alguns momentos. Contudo, não queira viver como um eterno frustrado. Seja um transeunte. Não fique olhando para as chances perdidas, mas para as oportunidades que certamente ainda surgirão. Se algo desagradável nos faz parar a caminhada, saibamos que essa pausa serve apenas para que tomemos mais fôlego para continuar a marcha. Como tão bem escreveu Cora Coralina, abre aspas, desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Fecha aspas.
Uau, que lindo, né? Que vibração maravilhosa. Lindo, lindo. A gente toma um banho de energias, de vibrações altas. Eu gostei muito de uma frase ali de José Carlos de Luca, que a Marili gravou, que fala assim: não fique olhando para as chances perdidas, mas para as oportunidades que certamente ainda surgirão. É isso. Se você está aqui agora nos assistindo, você já é um colaborador do Cristo, né? Então, confie, vamos, avancemos, vamos semear, sejamos semeadores, né? É uma responsabilidade maravilhosa, porque o jugo é leve. Então, vamos nos animar, não vamos reclamar, vamos agradecer todas as oportunidades que Deus nos dá. As dificuldades são degraus para a gente subir e se elevar cada vez mais. Vamos ter forças, coragem e avançar com Jesus. Isso aí é a meta para hoje, hein? Hoje, daqui para frente. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Verdade, muitas verdades você falou, porque é realmente a cada dia é como se fosse uma estrela que são no infinito. Cada dia é uma estrela que recebemos, que vai sempre brilhar no nosso caminho. E eu peguei aqui essa frase de Emmanuel, que eu achei maravilhosa, bem pequena. Observe a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então, falando de estrelas, vem para o infinito. Então, é isso, né? Nós temos que oferecer sempre o melhor de nós. Estarmos sempre entusiasmadas para o bem, para a frente, para caminhar alegres, porque nós estamos sempre com Jesus no nosso coração e vamos estar também com Ele nas nossas ações. Então, fiquem com Deus, queridos irmãos, e até amanhã, se Deus quiser. Deus quer. Então, o convite aí já está feito para todos nós, e eu gostaria de ilustrar com um causo, né? Bem pequenininho, que é de uma pessoa muito querida, que contou que ela chegou no banco, um senhor já, e chegou no caixa do banco e ele disse, bom dia, mas foi aquele bom dia, assim, carregado de tranquilidade, serenidade, ao mesmo tempo muito ânimo. E a moça do caixa levantou o olho e falou assim, moço, sabe que você foi a primeira pessoa que me disse bom dia? E aí, por que tamanha alegria? Ele falou, olha, eu posso ver, eu posso andar, eu posso falar, isso não é motivo para alegria? Ela falou, ah, é mesmo. Aí ele foi fazer as coisinhas dele lá, aí na hora de sair ele passou mais uma vez no caixa, virou para ele e falou assim, olha, você me fez ganhar o dia hoje. Ela olhou e falou assim, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, porque você me chamou de moço. E aí ela riu, ele riu, e ficou assim aquela sementinha de que a gente está fazendo o convite hoje para que a gente acredite que a gente pode modificar o mundo, porque nós temos as lições de Jesus, os exemplos de Jesus. Então, só queria ilustrar aqui, porque as nossas irmãs já citaram os versos aí para a gente ficar com um exemplozinho. A gente pode sim e devemos modificar alguns espíritos que escreveram recentemente. Alguns deles falam que iam, no bom sentido, alterar todo o contexto aqui na Terra, porque iriam trazer muito ânimo, muita força, muito para poder passar de leve, como a Jane falou, com jugo leve, diante de situações que, se a gente não tiver aquela força, aquele ânimo, vai ficar um pouquinho pesado. Às vezes o que precisamos é só o ânimo e falar certas coisas, a gente deixa para lá e vamos focar naquilo que nos faz bem. Então, guardemos isso
todos nós, né? E que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite. E vamos deixando Boa aqui mais noite. um abraço. Ah, desculpa. Vamos deixando aqui mais um abraço aqui para Marili, para Rosimeire, Maria Lourenço, aí a Rose, Rosimeire Vieira, Maria Carmina e a Zenilda. E então amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.